baú é seu, o baú é nosso, aqui. Pop Rio, o jeito jovem de fazer rádio. Programa Resistência Urbana, Rádio Pop Rio, JL, Resistência Urbana, todo sábado, se liga, não esquece. Produção e apresentação, Sandro Pinar. Pop Rio 98,7. O mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí, vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro Guimarães, colégio de corpo e alma. Hostel República, hospedagem temática no Catete. Não permita que o coronavírus atinja você. Alguns procedimentos básicos são extremamente importantes, como lavar bem as mãos com sabão líquido ou passar álcool gel 70. Evitar locais aglomerados e ao tossir e espirrar, cubra a boca e nariz. O coronavírus é transmitido através do aperto de mãos, tosse ou espirro. Ao apresentar sintomas relacionados a tosse, febre e espirro, dirija-se a um posto de saúde. Proteja-se. Não deixe que o coronavírus acabe com a sua festa. A Cruzeiro do Sul Virtual tem bolsas de até 100% e auxílio-desemprego. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Informações: Rua Silveira Martins, 153. Telefone 2557-2064. A 100 metros da estação Catete do metrô. Fala galera, aqui quem fala é o Maicon. E aqui é a Lorena. Convidamos você para o programa Cultura Pop, aqui na Rádio Pop Rio. Pop Rio 98,7. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser no Catete. ZYU 240, Associação Difusora Comunitária do Catete. Rádio Pop Rio FM 98,7 MHz, Rio de Janeiro. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Começa agora o Quarta Mais Pop, programa idealizado pelo Rafael Belo, e hoje está sendo apresentado, pelo menos nesse primeiro bloco, por mim, Ademir do Espírito Santo. Explicando aqui para você que está nos ouvindo, você que está sintonizando agora nas ondas eletromagnéticas da 98,7 FM, que nosso comunicador ele se encontra preso no trânsito. Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Choveu, vira essa balbúrdia, todo mundo sabe disso. E quero apresentar a vocês já aqui o nosso convidado, né, de hoje, que é o ex-deputado federal e também candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, o engenheiro Paulo Genini. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e em breve com o Rafael também. Você falou da chuva, né? Parece até que o Rio não chove, né? Que a gente nunca teve chuva no Rio de Janeiro, e que ninguém sabe que quando vai chegar ali no mês de janeiro, fevereiro, as águas de março, fechando o verão, a gente não vai ter chuva e a cidade não vai parar, porque esse problema, eu tenho 39 anos e desde que eu me conheço como gente, o problema existe, ninguém nunca resolveu, né? Então é uma vergonha, e lembrando aqui, né, quem é do Brasil, do Rio, mas em especial da região serrana, hoje faz um ano que a gente teve a tragédia lá de Petrópolis, né? Então a gente vê muito pouca coisa sendo feita depois de um ano de quase mais de 240 mortes, né? Então, assim, estou falando isso porque a gente vive os mesmos problemas, passa ano, sai ano, né? E a gente enfrenta as mesmas dificuldades. Muito boa pela tua introdução agora inicial, você lembrar essa tragédia que aconteceu há coisa de um ano atrás na cidade de Petrópolis. No programa passado nós fizemos até uma abordagem, né, uma reflexão sobre essa tragédia, e entramos no ar com pessoas que vivem naquela cidade. E não foi a primeira vez, né? E, infelizmente, a gente sabe que não será a última. Lembramos da tragédia que de 81, criança, se lembro. De 88, eu já estava chegando ali na adolescência, foi marcante, morreram
de quase 1.000 pessoas, sei lá, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque como eu lembrei no programa passado, Paulo, pela primeira vez eu vi garrafa de vidro voar, garrafa de Coca-Cola, isso aqui no Rio de Janeiro, pipa dos colegas serem arrebentadas, e depois todo mundo correu para casa, porque a chuva veio forte, e na época não tinha internet, não tinha nada, então era ver jornal, né? Televisão, Jornal Nacional, aquela coisa toda. E foram quase um mês de chuva forte e Petrópolis no saldo noticiário naquele ano. Foi fevereiro de 88. Foi inesquecível. De lá para cá tivemos outros episódios trágicos. E esse último, agora há um ano atrás, com quase 250 mil pessoas mortas. Não, 250 pessoas mortas. 200 mil, amor. Felizmente não chegou. Eu confundi agora aqui. E o que me chamou a atenção no caso foi porque eu participei depois de uma coletiva com então governador empossado, antes de ser eleito, o Cláudio Castro, e ele fez todo um proselitismo diante das ações do governo do estado. Segundo ele, o governo agiu de forma imediata e conseguiu reduzir os danos, porque, segundo ele, se caso ele não tivesse ido de imediato para aquela cidade, inclusive até de helicóptero, as tragédias, os danos poderiam ter sido maiores. Sendo que eu conversando com moradores, pessoas até que participaram do grupo de ação, do grupo de ação de resgate e salvamento de pessoas, né? Ficou muito claro aqui para a gente que houve um dito popular, né? Aquela coisa que a gente chama urubu que é carniça, né? Muita gente fazendo propaganda, querendo se sair bem na fita com a tragédia dos outros, e os fatos, aquilo ali foi os boatos. Agora, o fato é que, como você disse muito bem na tua introdução inicial, pouca coisa foram feita para mudar a realidade dos moradores daquela cidade de Petrópolis. Eu te pergunto, na época você vinha como candidato a governo do estado, você chegou aí em Petrópolis, qual foi o teu olhar, o que você pode relatar para a gente, o que você viu, Paulo? Fui logo em seguida, não fui de helicóptero como ele, mas assim, sem ser falso também, acho que ele fez certo, né, de pegar o helicóptero e ir para lá. mais rápido o deslocamento. Ser rápido naquele momento, é o momento que deve se usar, né, não para ir para festa ou para outras coisas que a gente vê governador usando, mas ali ele fez certo de ir para lá, estava lá realmente, mas é o que você falou, estar no momento em que o acidente acontece e que a catástrofe acontece é necessário, é importante, mas é fácil. O que eu acho que a gente tem que fazer é o que a gente faz para evitar que isso aconteça de novo, né? Então, esse é o grande dilema que eu vejo na política no Brasil e no Rio, Estado do Rio de Janeiro, isso é mais forte ainda. Não é interessante para os políticos resolver os problemas de fato, porque a população continua na mão deles. Quanto menos emprego você tem, mais o prefeito, o deputado, o vereador consegue ajudar as pessoas a conseguirem um cargo, um emprego, qualquer coisa. Quanto menos a saúde pública funciona, mais interesse tem para o político, porque ele consegue furar fila, consegue arranjar um remédio, consegue arranjar uma ambulância para que o parente daquele eleitor consiga ser atendido. Quanto menos vaga na creche, mais o vereador consegue ajudar a conseguir uma vaga na creche. Então, assim, resolver o problema de vez, de fato, não é interesse dentro da forma que a política é feita no Rio de Janeiro hoje, não é interesse de ninguém. Quer dizer, era o meu interesse. Como candidato ao governo, eu entrei para a política para isso, né? Mas eu não vejo como interesse daqueles que vivem da política... Do assistencialismo, né? Assistencialismo. Eu acho que assim, o assistencialismo ele tem que existir no curto prazo, aquela coisa, né? Aquela história, você dá o peixe ou ensina a pescar? Olha, se a pessoa está morrendo de fome, você primeiro dá o peixe, mas você tem que depois ensinar a pescar. Não dá para você ensinar a pescar alguém que não tem nem força para segurar uma vara e ir lá pescar, né? Mas, então assim, eu não sou contra o assistencialismo, tem muito projeto bacana de assistencialismo, mas ele tem a solução imediata, né? É o remédio para febre, né? Não é o remédio para
curar os sintomas, é o remédio, ou para curar a doença, é o remédio para curar o sintoma. Então, eu fui lá em Petrópolis, eu vi a tragédia, era triste, assim, tanto do ponto de vista da população que perdeu casa, perdeu parente, perdeu a vida, né, que estava ali, mas até o resto da cidade, que não teve um impacto tão brutal, mas teve um impacto simbólico, né, de você ver uma cidade bonita que é Petrópolis, que vive de turismo, que vive da cultura, da história do Brasil, estava totalmente, ou não estava mais alagada, mas estava suja, estava destruída pela chuva. E eu voltei lá algumas vezes depois do caso, né, do desastre. O que não mudou, o que continua. E a gente via que, assim, primeiro, obras mal feitas ou não sendo feitas. E tem um problema que ele é um problema mais grave, não dá para botar a culpa no atual governo, nem municipal, nem estadual, mas que ele tem que resolver, é a questão da moradia. Eu lembro que no número na época, 25 mil famílias moravam em lugares que precisavam de uma sirene para avisar em caso de chuva. Isso é sinal de que as pessoas moram em lugares indevidos. E tem família, a maioria é família de classe mais pobre, mas tinha família também em grandes casas, moradias irregulares. E a topografia da cidade também não ajuda, né? Não, mas aí que tá, se a topografia não ajuda, tem que deixar a cidade crescer dessa forma, né? E o que a gente ouve, né, e vê é que há um uso político até mesmo das ocupações. Ocupações essas que colocam em risco a vida das pessoas, que contribuem também para que a situação piore cada vez mais, que você desmata, tira árvore, tira zona de escoamento de água, e no final das contas, isso é usado para quê? Não só não é usado para resolver o problema, como é usado para criar novos problemas com vereadores, políticos, de maneira geral, que recebem pessoas na cidade para que as pessoas construam a sua casa ali em lugares irregulares, e aquele é um eleitor cativo daquele político. Né? Então, você imagina só, numa cidade que para você eleger um vereador, às vezes uma pessoa se elege com pouco mais de 1.000 votos, se você consegue fazer um adensamento com 100 casas, com 500 casas, você está falando aí de quase que uma eleição inteira para vereador, mais os outros votos que ele vai atrás. Exatamente. Uma boa tua colocação aqui, me fez lembrar Rafael acabou de chegar aqui agora, né? O Japão já foi destruído inúmeras vezes por terremotos, tsunamis. Além de darem o peixe, como engenheiro, acho que você é um craque, né? Isso acho, não, certamente você é. Darem um peixe, eles também deram a vara para pescar. Digo por quê? Claro, as primeiras ações são aquelas essencialistas mesmo, porque a pessoa está passando fome, a pessoa está quase morrendo na iminência de uma morte, tem que dar uma atenção. Sendo que eles conseguiram desenvolver uma tecnologia capaz de fazer com que a cidade não só seja prevenida, mas se caso haja um terremoto é um fenômeno da natureza que não há sinais, igual furacão, tufão, nem nada. Mas os impactos, né, de um terremoto, eles são sentidos de uma forma bem menor do que era no passado. E aqui no nosso país a gente não vê esse tipo de preocupação. Então, cai uma chuva, como nós tratamos no programa passado, né? A gente sabe que é uma tragédia anunciada, porque todo verão, Paulo, a gente sabe que pessoas irão perder sua vida por causa das tragédias naturais, dos desastres naturais, melhor dizendo. Você falou bem, como é que o Japão resolve, além do ensinar a pescar, e aí tem um lado, quando a gente fala aí de moradias irregulares, boa parte do problema é falta de moradia e parte está relacionada também à pobreza, né? Ou seja, pessoas que não têm condição de construir uma casa, comprar um imóvel em lugares regulares. Então, você tem que realmente, nesse caso, ensinar a pescar, e aí é o tema da educação, que o Brasil nos últimos 30 anos praticamente não investiu em educação de base, ele investiu em ensino superior, que não é a solução em nenhum país do mundo. Mas aí, quando você vai para o lado da moradia em si, tem tecnologia. O Japão, você falou, eles têm tecnologia hoje que um prédio ele é feito para resistir a um terremoto, claro, talvez se for o maior terremoto da história, não. Mas os terremotos que eles estão acostumados, sim, que é o que falta no Rio. E se a gente tivesse, olha, realmente foi a maior chuva da história de Petrópolis, foi, né? Você pode até entender que tenha sido um caso
um pouco acima da normalidade. Mas é todo ano, é igual agora, né, que a gente estava falando. Aqui, como eu falei, eu tenho 39 anos. Único investimento real na cidade do Rio, eu vou trazer para a cidade do Rio de Janeiro, de grande porte, para reduzir o impacto de chuva, que eu lembre, tá? Não vou ser leviano dizer que foi o único que teve. Foi ali na Praça da Bandeira, a construção de uma piscina, sendo que era necessário construir duas. Construíram uma. O alagamento ele é histórico. É histórico. E eu estudei muitos anos no Cefet. Ou ele em frente. Em frente. O Cefet, inclusive, a entrada dos fundos ali na Avenida Maracanã, ela tem uma altura justamente nas salas de aula e até na entrada, porque quando a chuva chegava, você tinha uma alturinha de concreto mesmo, montado. E aí pensa só, hoje a gente fala muito de mobilidade, né? Pessoas com deficiência e tudo mais. Um cadeirante jamais iria conseguir entrar ali. Por quê? Por conta da chuva. E aí você construiu essa primeira piscina na época das Olimpíadas, que era uma das coisas do legado olímpico, mas foi uma, era para ser duas. Não sei como é que tá, mas eu acho que diminuiu o impacto. Mas eu não lembro de outro investimento relevante nesse sentido na cidade do Rio de Janeiro, que está no estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Passa aqui a bola agora para o nosso comunicador oficial, Rafael Belo. E aí, Rafael? Cheguei, depois de muito trânsito na Avenida Brasil, muita chuva, cheguei. Como o programa é ao vivo, Paulo, tocamos, continuando o barco. Se fosse gravado, aguardava, esperava, atrasava, mas ao vivo é assim. Tem que ser, né? Atrasou, mas quero agradecer a Demi aí que tocou a bola. Quero parabenizar o Matheus, aniversário dele. Parabéns. E agradecer mais uma vez a presença do Paulo aqui. A gente veio falando por zap, assessoria, eu e ele também, e graças a Deus estamos aqui. Eu vi que vocês estavam tocando no assunto da chuva, né? A gente aproveitou, porque como ele mencionou que você estava atrasado por conta da chuva, exatamente. Aí eu aproveitei o gancho e joguei essa. Paulo é carioca, né, Paulo? Carioca de onde? Eu sou tijucano. Tijucano. Morei até os 10 na Tijuca, depois na Barra. Hoje eu moro em Botafogo. Sei que é vascaíno de coração. E tem gente que comenta que você pretende vir para algum cargo político do Vasco, alguma coisa assim. Aí, ó. Não. Eu ajudei lá em 2018, quando o Eurico saiu, o Campelo entrou, fiquei 5 meses ali, talvez na gestão na área financeira. E agora estou ajudando de novo, como voluntário lá, mas não pretendo me candidatar a nada no Vasco, não. Até porque eu acho que é uma posição, né? O Salgado está lá como presidente, acho que faz bem o papel, conduziu bem a transição para o Vasco SAF, né? Vendeu, né, a SAF para um grande investidor, a 777. E eu acho que é um cargo para alguém com o perfil do Salgado, que é um cara já com a vida resolvida, com uma condição financeira tranquila. Por quê? Porque o Vasco, a associação, o presidente e seus dirigentes, eles não são remunerados, né? Então, e dedica-se muito tempo a isso. Então, eu ajudo ali na área financeira, também não sou remunerado, estou ali como voluntário, e só isso já demanda muito tempo. Imagina ser presidente, vice-presidente, né, os que são eleitos. Então, assim, não pretendo, quero ajudar quem estiver lá fazendo um bom trabalho. Por exemplo, eu jamais ajudaria o Eurico Miranda, né, porque eu acho que ele não ajudaria mais, até porque ele morreu já, mas mesmo em vida, ele é um cara que para mim destruiu o Vasco, né? Então, assim, eu sou contra um grupo como ele. Inclusive, eu entrei lá para ajudar a tirá-lo. Aí ele saiu, eu ajudei no início ali da nova gestão. E eu fico feliz que o trabalho foi continuado, né? Teve a saída do Campelo, a entrada do Salgado, mas acho que a mentalidade foi mantida, né? E o trabalho de reformulação da gestão, da administração, e até mesmo que combinou com a SAF, acho que é positivo, né? Não dá para sonhar esse ano ainda com grandes conquistas, eu acho, mas dá para sonhar no longo prazo, sim, com o Vasco forte, campeão, né, o melhor do mundo, e o Vasco, ao mesmo tempo, até chegar lá, sem grandes solavancos. Certo. Falando posso chamar de Ganime, né? Pode. Falando do Ganime como profissional, eu pesquisei que você é engenheiro, né, Ganime? Engenheiro de produção, e que você trabalhou durante um tempo na Michelin, né? Uhum. Inclusive, eu sou de Campo Grande. Trabalhava lá, né? Trabalhava na Estrada Michelin. Isso. E depois da própria Michelin Mora lá. Aí, mora por lá? Depois da própria Michelin, colocou você para trabalhar com abertura de fábricas em outros países, foi isso? Exatamente. Eu fui para a França em 2012, fiquei lá 3 anos e meio. Eu cuidava da gestão dos projetos. Certo. Né? Então, na verdade, não era nem a abertura, era a construção da fábrica.
desde o terreno, né? Pegar o terreno e fazer a terraplanagem, fazer toda a base do terreno, até a construção do predial, né? Dos prédios, até instalação de máquina. Eu não sou um cara técnico, né? No sentido de minha engenharia, minha área é mais na gestão, finanças, gestão de projeto. Eu não entendo tanto da máquina. Claro que eu sei, eu fiz engenharia, sei a lógica, mas nunca me especializei em entender de mecânica, elétrica, né, nada disso. Então eu cuidava da gestão dos projetos, e aí eu estava na França cuidando justamente desses projetos. Tinha projeto na Ásia, na Europa, na América do Norte, e aí depois, em 2016, eu fui para os Estados Unidos também pela Michelin. E aí voltei para ser candidato a deputado federal. Então, eu pesquisando, vi que quando você estava morando nos Estados Unidos, que surgiu o convite para o Novo, né, para o partido. Não surgiu o convite, não. O Novo não convida. É raro. Agora está até convidando, né? O pessoal que já está no mandato está até convidando. Mas... O convite foi para o projeto? Não, o modelo do Novo é o contrário até. O Novo, hoje até acho que com a maturidade, com a evolução do partido, certo, isso mudou um pouco, né? Eu mesmo, quando fui candidato a governo, cheguei a convidar, não formalmente, porque eu não tenho nenhum poder de convidar, mas sim de incentivar as pessoas a serem candidatas. Acho que essa seria a palavra correta. Mas o processo do Novo, até hoje, na época ainda mais forte, é o seguinte: ele abre um processo de seleção. Entendi. No site, um chamamento, e vai quem quer. Então eu não fui convidado por ninguém, eu que achei que... Para evitar essa questão de política, então, tá a questão mais técnica. Exato. Então, assim, eu achava que fazia sentido, era um projeto que eu acreditava, estava com vontade de contribuir para a política brasileira e do Rio, e eu falei assim, vou embora, vou nessa. Aí voltei para o Brasil, me inscrevi no processo seletivo do Novo, certo, e fui escolhido para ser candidato a deputado federal, isso em 2018. E como que foi, você sem experiência, né, na área da política, como foi esse processo de lançamento de candidatura, e andar pelas ruas, andar em algumas empresas? Eu acho assim, boa parte do que a gente faz em qualquer área é muito parecido. Então, se você falar, a gente está aqui numa rádio, né, na Rádio Pop, se eu falar, quero montar uma rádio, quero construir uma fábrica da Michelin, quero ser candidato, a espinha dorsal é a mesma. O que eu preciso? Eu preciso de recurso, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de pessoas, eu preciso fazer compras, né, de equipamento, de material, eu preciso vender o produto. Então, isso daí vale para qualquer coisa. Inclusive, assim, eu perdi a certificação porque eu não atualizei, mas eu fiz a certificação do EPMI, que é de gestão de projetos. A espinha dorsal para qualquer projeto é a mesma. Certo. Compras, né, RH, tudo mais. Isso vale para uma campanha política também. Então, quando você pensa, vou ser deputado, vou fazer uma campanha, eu sabia fazer projeto, então eu sabia como conduzir um projeto. Agora, é claro, aí sim, lógico que eu não vou dizer que eu sei como é que é vender um produto de uma rádio, né? Contratar, eu não sei quais são os requisitos, talvez, para um operador de áudio. Certo. Então, assim, você tem as coisas específicas, aí você vai aprender, né? Mas quando você sabe como é que funciona a espinha dorsal, aprender o detalhe é mais fácil. Ou o contrário, quando você conhece o detalhe, você aprende a espinha dorsal, né? O que não dá é quando você não conhece nenhuma das duas coisas, né? Então eu sabia um pouco fazer projeto, e uma campanha é um projeto que tem lá um início, meio e fim, e você tem um produto para vender, que é quem? Sou eu, né? Aí eu participei do Renova BR, que é uma escola de formação política, e o Renova, ele dava aula sobre campanha, como arrecadar, como se fazer um discurso, tudo mais. Isso ajudou bastante também no processo. O próprio processo seletivo do Novo, ele te exige fazer algumas coisas. Então, como eu comecei muito cedo, eu voltei para o Brasil em 2017 para ser candidato. Eu voltei em abril de 2017 para ser candidato em agosto de 2018. Então, eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso. Se preparando. Então, desde abril, não, talvez, mas junho de 2017, eu já estava fazendo vídeo, fazendo post na rede social, e aí você vai aprendendo também com o erro, né? Eu acho que uma coisa também, claro, quando você investe muito dinheiro, você não pode errar muito, mas tem coisa que o bom é você errar rápido, aprender rápido e corrigir para ir em frente, né? E foi uma coisa que eu fiz muito na minha pré-campanha, né? Como eu comecei cedo, eu me permiti ir fazendo. Certo. Então assim, eu fui o primeiro a ter um cartão de visita dizendo que eu era pré-candidato do Novo deputado federal. Todo mundo olhou, caramba, por que eu não pensei nisso? Eu tinha pensado. Meu cartão era horrível.
Eu olho hoje, inclusive, fui eu que fiz no PowerPoint, sei lá. Era horrível, mas eu tinha, né? Mas, claro, se eu fizesse esse cartão na campanha, talvez não fosse muito bom. Mas como eu fiz isso um ano antes, era o momento que dava para errar, né? Certo. Então também tem isso, né? Até quando você trabalha com inovação, startup, você tem um momento de errar e um momento que não dá para errar. E como eu comecei muito cedo, me permitiu também errar E bastante. o número de votos, acho que foi 52, mais de 52 mil, né? 52 mil. Foi um número surpreendente. Você estava com uma margem assim de aguardando o número mais ou menos. Quando eu comecei a campanha, eu tinha focado em 100 mil votos. Quantos do Novo entrou? Só eu do Rio. Tá. Eu tinha focado em 100 mil votos. Certo. Mas por quê? Porque eu falava assim, para o partido eleger alguém, tem que fazer 170 mil, o partido. E como eu não conhecia os outros candidatos, ainda não tinha os outros candidatos, eu falei, eu vou garantir 100 mil, que se os outros não forem muito bons, a gente garante uma vaga. Aí quando foi chegando mais perto da campanha, eu percebi, tinham candidatos fortes, tinham candidatos bons. Deixa eu te interromper, 150 mil a nível de deputado federal 170. Ou a nível geral, a novo geral, governador, deputado estadual? Não, deputado federal. A cada cargo com o seu. Cada cargo tem o seu. Então, aí eu falei assim, não preciso de 170, eu não preciso fazer 100 mil votos. Então, eu estava projetando entre 40 e 60 mil. Eu fiz 53, então eu acertei ele na média, né? A conta que eu fazia era cerca de R$5 por voto. Eu arrecadei 300 mil, né? Então, eu fiz mais ou menos isso. Mais ou menos. Isso, então assim, foi mais ou menos o que eu previ. Agora, a diferença eu que gosto de futebol, né? Eu estava falando do Vasco, a diferença da eleição para o futebol é que a eleição, na verdade, é como se fosse mata-mata. Não é ponto corrido. Não é. Ponto corrido, você chega na última rodada, no dia do fim, você já sabe quem tem chance de ganhar. Quem tem, quem não. Quem não tem. Eleição, tudo acontece num dia só. Então você chega ali, é mata-mata com 2.000 candidatos para deputado federal e um pode ganhar. E qualquer coisa pode acontecer. Vamos supor que chega no último dia, e eu vou dar o exemplo de Minas Gerais esse último ano agora. Aí vai falar isso. O Nicolas, que foi eleito mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, né, eu acho que é lá de Minas, ele ia ser bem votado, tá? Ele já estava como um candidato super bem votado. Mas por que ele fez 1,5 milhão de votos? Na sexta-feira, eu acho, antes da eleição, ele estava fazendo a live dele, o Bolsonaro entrou ao vivo na live dele. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Wilson Witzel aqui, né? Não teve a live, mas não teve a live. Também não teve apoio do Bolsonaro necessariamente, mas o Wilson Witzel meio que surfou na onda dele. Então, isso muda o jogo totalmente. Em cima da hora, né? Em cima da hora. E você não acumulou voto. Você não tem voto. Não tem isso. Não tem ainda isso. Bem, né? Então, a pesquisa influencia, mas tudo pode mudar na última hora. E para deputado nem pesquisa tem, né? Não tem. Tem de bastidor, mas eu é pelo muito mal menos feito. nunca vi. É muito ruim. Muito ruim. O Zema foi uma surpresa em 2018 ou... Foi uma surpresa. Não esperavam? Ele foi uma surpresa, eu acho que principalmente no início. Quando ele começou a crescer, deixou de ser. E aí quando você olha, claro que é muito mais fácil analisar olhando para o passado do que olhando para frente, né? Você olha o cenário político em que você tinha ali um PT que tinha acabado com Minas. 2018 o nome do PT estava muito ruim. E Minas mais ainda. Porque o Pimentel tinha... O governo do PSDB não tinha sido ruim. Mas estava desgastado. Então aconteceu isso. Quem era o candidato? Um era do PT, que tinha acabado com Minas em 4 anos. E o outro PSDB que estava meio desgastado. O Zema conseguiu surfar nesse vácuo que teve ali, né, e se elegeu. Então, assim, quando começou, será que dá? Era difícil. Mas é uma diferença também. Ele teve apoio, ele teve uma estrutura bem forte, né, e o momento era outro também. A questão do Zema ter sido eleito e tal, isso foi um incentivo para o novo. Aí não sei se convidou você para governador, se você já veio com essa ideia e eles aceitaram. Você acha que isso foi o pontapé inicial para vamos lançar uma candidatura no Rio? Eu diria que... Do Ganime, claro, que foi o mais votado. Eu diria que influenciou, mas não foi o único motivo. Na verdade, a minha candidatura ela surgiu no momento em que o Witzel foi afastado. Certo. Que eu vi ali, eu falei assim, não é possível. A gente tem aí 6 governadores seguidos
com problema na O que justiça. acontece no Rio de Janeiro? 5 foram presos, né? E o Prefeito sexto também. o prefeito Agora também, o Crivella virou réu essa semana. de novo, né? Então, assim, aí você tem uma história dessa. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu não vou para uma nova eleição em que a gente não tem condição de jogar para ganhar. Ganhar é difícil, mas pelo menos jogar para ganhar. E eu acreditava que era possível. Mas antes de eu até ser candidato, eu tentei conversar com algumas pessoas, né? Eu conversei com alguns amigos, pessoas que poderiam ser candidatas no meu lugar, mas ninguém queria. Certo. E eu falei assim, cara, o Cláudio não é conhecido. Pode falar esses nomes que você foi procurar? Não, um deles é o Bernardinho, por Certo. exemplo. O Fred Luz, que tinha sido candidato a prefeito em 2020 pelo Novo. Então, assim, algumas pessoas que já tinham sido candidatas pelo Novo e que não quiseram ser candidatas do governo. E aí, nesse momento, eu falei assim, pô, calma aí, então a gente vai para uma candidatura, mais uma pessoa que vai surgir do nada para lançar, para formar um nome. Eu sou hoje o nome mais conhecido do Novo no Rio, né? Dentro dos mandatários e filiados e tal. Então, assim, eu falei, cara, vamos tentar fazer algo diferente. E aí eu fui para essa linha. Mas uma coisa que eu acreditava era que o Cláudio não era muito conhecido, o Freixo tinha uma rejeição muito alta e que dava para entrar nesse caminho. Tanto que o Freixo saiu do PSOL, né? Porque ele acho que no PSOL, acho que ele nunca conseguiria um cargo de executivo. Eu acho que ele saiu do PSOL, mas a marca... O PSOL não saiu dele. Ele até tentou, né? Ele mudou a roupa, mudou corte de cabelo, Aí veio o Rodrigo Neves, que não é muito conhecido no Rio. Estado. Niterói, ele é bem visto, mas... Então, assim, eu falei assim, é uma oportunidade e uma responsabilidade com o momento do Rio também. Então foi esse o contexto, né? Agora, eles são muito desigual, né? O Cláudio gastou só no papel lá mais de 15 milhões de reais, o Freixo 10 milhões e meio. A última vez que eu vi, nem sei se foi porque dá para atualizar depois, né? Mas o Rodrigo Neves 10 milhões, eu gastei 1 milhão e 200. Para a quantidade de votos que você teve. Então, assim, razão, proporção, muito diferente, assim. O Rodrigo Neves foi o voto mais caro de todos, né? Porque ele teve uma votação parecida com a minha, gastando 10 milhões e meio. O Freixo também foi caro, né? O Cláudio Castro ficou mais próximo, mas a minha foi disparada mais barata. Cláudio Castro ninguém conhecia até então, né? Mas a venda da SEDAI foi muito importante. A venda da SEDAI isso também, despejou dinheiro nos municípios. Foi muito dinheiro. A venda da SEDAI ficou muito ligada à questão do Michel Temer, agora me fugiu o nome, que o Rio fez um acordo fiscal, né? Foi algo assim? Mas a questão não foi o lado do saneamento. Foi com a venda, entrou muito dinheiro no cofre do Estado e dos municípios. E aí o Cláudio usou isso politicamente muito bem, entre aspas. Né? Distribuindo para os municípios, fazendo obra, fazendo projeto, mas assim, ainda está sendo investigado. A questão da delação dele. A questão do CEPERJ. Isso. Com os funcionários fantasmas do CEPERJ e da UERJ. Que ainda tem um risco, acho que o risco é maior, mais de 50% disso ir para frente, e o Cláudio não terminar o mandato. Mais um, né? Seriam 8, né? Exatamente. E aí o vice dele, que era o Aston Reis, que também foi proibido. O Thiago Pampolha. Aí, digamos que ele entrasse, seria o nono. E dependendo, porque o Cláudio está sendo denunciado, investigado pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Eleitoral. Certo. O estadual está vendo aquele caso da mochila quando ele era vice-governador. Eu lembro. E aí ele cairia sozinho. Na verdade, se ele for condenado por aquilo, ele nem perde o mandato. Ele pode ser preso sem perder o mandato. Seria afastado só, né? Ficaria afastado. Mas a chance Porque o Wilson Witzel foi mais ou menos assim no começo, né? Mas a chance da LERJ derrubar ele depois é grande. Agora, caso seja o Ministério Público Eleitoral que está investigando outras coisas, caça a chapa inteira. Então, o Thiago Pampolha não assume. Quem caia é a chapa toda. Quem assume é o presidente da LERJ. Se for até 2 anos de mandato, o presidente da LERJ assume e convoca uma nova eleição em até tantos dias. Se der tempo, né? E se for mais de 2 anos, ele assume e fica. Certo. Entendi. A questão do Wilson Witzel é uma questão muito complicada, né, cara? O Rio já vinha de uma Sérgio Cabral, Moreira, não sei o quê.
E aí o Wilson Witson vem com uma ideia de ele é o novo, deixou de ser juiz e toda essa dor de O cabeça. Witzel, ele me atrapalhou nesse sentido, porque como a população já tinha tentado algo novo, Entendi. quando você tentava vender como algo novo, as pessoas falavam assim, pô, mas a gente já tentou, não dá certo, é todo mundo ladrão mesmo, vamos votar deixar quem tá aí, ou votar em quem rouba mais Dá pra entender, faz, né? Não tinha mais aquela ânsia por novidade, não era nem o fato das pessoas não acreditarem em mim, era muito mais assim, tá bom, eu acho que isso é legal, mas, cara, tem que ser safado para governar o Rio. Eu ouvi, não fui eu que ouvi, não, na verdade. Uma pessoa que me conhece estava num carro, no táxi, ou no Uber, alguma coisa assim. Aí eu falando com o motorista falou assim: não, eu conheço o Ganime. Ela fazendo propaganda de mim, né? Certo. Não, eu conheço o Ganime sim, mas ele é bom, ele é ótimo, mas eu acho que ele é muito honesto para governar o Rio. Tem que ser malandro, Tem que Porque ser. tem aquela imagem até do Eduardo Paes, né? Olha o Eduardo Paes aí, é malandro, toca samba, tá junto. O Rio precisa disso. Parece que o Rio precisa disso, quando não é, né? Eu acho assim, não dá para ser bocó. Claro. Mas não precisa ser ladrão, né? Então acho que você tem que ser malandro no sentido correto, bom da palavra, né? De saber lidar com as pessoas, saber gerenciar, cara. Mas não precisa ser um 7-1, né? Claro, eu não sei nem se ele assumiu, mas ficou feio. O Washington Reis, acho que é uma secretaria, né? Quer dizer, ficou um negócio feio. O Ministério Público pediu para ele ser recusado, mas ele continua. Continuou, né? Eu vi você respondendo uma vez no Instagram, teve até ele foi nosso convidado aqui, veio, batemos um papo, o Rodrigo Pimentel, batendo um papo sobre o filme, política, legal. E tem aquela ideia, se o Ganime entrar, ele ia chamar o Rodrigo Pimentel para secretário de segurança. Isso foi criar esse mito, era verdade? Você chegou a conversar com ele? Que o Rodrigo é um apoiador, é um amigo. Você já tinha mais ou menos as secretarias na cabeça, claro. Na verdade, assim, tem que falar duas coisas. Até depois que eu falei isso no Instagram, teve um cara que veio me criticar, mas assim, eu sei da história. Se fosse na campanha, talvez eu tivesse respondido diferente, mas eu usei muito mais para brincar com o Rodrigo do que para falar tecnicamente, né? Certo. Mas assim, hoje a gente não tem Secretaria de Segurança. É uma polêmica até no Rio, né? Ter Secretaria de Segurança. Desde o Ivan... Não, desde o Witzel mesmo. Tá. Foi o Witzel que acabou com a Secretaria de Segurança. Ele dividiu em duas, né? 3, na verdade, se você considerar... Bombeiro já era separado, mas você tem... Polícia Civil e Militar. Né? E aí tem a polêmica, volta ou não volta, mas falando da brincadeira do Pimentel, né? Que eu acho que é o ponto, eu fiz uma live com ele, uma live até bem grande na época da campanha, foi bem legal, a gente conversou sobre vários temas. Ele falou para mim: Secretaria de Segurança eu não quero, não. Eu topo Secretaria de Cultura. E aí quem ouve acha estranho, mas o Pimentel foi capitão do bloco. Só que ele é produtor de filme, ele trabalha com isso, né? Então, e eu acho, e ele também, outro cara que eu já fiz um podcast e que é muito bacana é o Juliano Casarré, né? A gente tem uma visão muito alinhada. É o ator, né? Ator, Juliano Casarré. Uma visão muito alinhada, e o Pimentel também, que o Rio tem que voltar a ser, e pode ser ainda muito mais, né, um grande polo de produção audiovisual, né? A arte, a cultura como um negócio, gerador de emprego, gerador de renda. Hoje você vê, a gente já foi, né, a meca da produção televisiva do Brasil, que já era bom, perdeu, ainda é o principal, mas já não é mais tão forte, né? Tem hoje produções sendo feitas em outros lugares. Cinema, mesma coisa, a gente já produziu muito cinema aqui, mas produz ainda, mas, por exemplo, hoje tem muito cinema sendo produzido no Nordeste. Por quê? Não é só por conta da beleza, é porque é mais barato produzir lá. E não é só por conta da mão de obra ser mais barata, é porque o imposto, a dificuldade, a burocracia, né, as regras, o sindicato atrapalha. Tem muita coisa. Comentou, o sindicato atrapalha muito. Atrapalha. De horário, gravação. Exatamente. Horário, dia, não sei o quê. Tem tudo isso que lá é mais fácil. O cara vai para lá produzir. E hoje, em 2023, além da TV tradicional que a gente está acostumado, do cinema tradicional que a gente está acostumado, tem as plataformas de streaming. Então, cara, você abre... tirando muitas pessoas do cinema. Tá. Infelizmente. Você abre hoje... pode falar na Netflix? Pode, claro. Você abre Netflix hoje, cara, metade da produção é o quê? Espanhola. Por quê? Fazendo sucesso. Porque é bom, é barato, o Brasil poderia ser. A gente tem algumas coisas ali até boas, mas tinha que ser um volume gigantesco.
eu boto lá e a sinopse é legal. Aí você começa a ver, é em espanhol. Aí você muda, outro, espanhol. E eu não tô falando só de ignorância, tem os que não são espanhóis, mas são de línguas hispânicas, Sei, né? Argentina, México e tal. Mas só de Espanha mesmo é muita coisa. E o Brasil tem 2, 3, né? Tem 4 lá. Alguma série brasileira que você está acompanhando? Olha, eu gostei bastante daquele. Como é que é o nome da série? Caramba, deu branco Como que agora. ela é? São 2 temporadas. Bom Dia, Verônica. Alguma coisa assim. Não vi, mas sei. Alguma coisa Verônica. Bom Dia, Verônica. Oi, Verônica. Boa tarde, Verônica. Essa é boa. Gostei bastante. A minha esposa, ela é crítica de cinema, né? Então ela conhece mais do que eu e ela gosta de falar sobre essas coisas. Esse é legal. Essa daí eu não vi com ela. Eu estava vendo antes, sozinho e tal. Até ela viu a segunda temporada comigo, mas eu gostei. Tem uma que a gente viu recentemente que eu achei horrível, que é brasileira. Fala, eu gosto de coisa brasileira, tá, gente? Eu super recomendo, mas essa aí realmente foi Pode falar pra gente aí. Eu sou péssimo de nome, não sei o que lá. Indiscreta. É tipo Janela Indiscreta. Janela Indiscreta? Não é Janela Indiscreta, não, mas é meio que uma versão de Janela Indiscreta mais sensual. Ela tem muita cena de sexo. Certo. Mas do ponto de vista de qualidade, até de produção, história, bem bizarro. Achei muito ruim, esqueci agora o nome. Policiais, tu gosta de policiais? Gosto. A Verônica, lá, o Bom Dia Verônica, é policial. Ah, tá aí que eu não vi. É bem legal. Essa vale a pena assistir. E Netflix. Tem um filme. Não é com a delegada Verônica Oliveira, não, né? Hã? Não é com a delegada, Matheus? Delegada Verônica Oliveira, não. Tem o filme do próprio Pimentel lá na Netflix. Tem Intervenção, né? Intervenção, tem o filme bom. do Pimentel. Tem aquela 3%, é uma série boa. 3%? 3%. Antiga essa. Tá. É muito boa. Tem mais série boa lá. Tem aquela que até da época da Bossa Nova aqui no Rio. É bem legal essa. Netflix, tá falando em Netflix em geral? Tá. Eu acompanhei... Coisa mais linda. Mais linda. Eu acompanhei a Pedro Dom, foi a primeira temporada, vai para a segunda. Tô acompanhando aquela que é do... Aquele rapaz lá da ilha, que era chefe do tráfico da ilha, o Fernandinho Gabiru. Esqueci o nome agora, uma série boa também, que vem com os atores legais. Tá onde? Rapaz, eu tô num aplicativo, mas se eu não me engano... Era na Globoplay, não, Netflix, não lembro. Não lembro, vou lembrar até o nome dela. Mas enfim, dando continuação aqui ao nosso papo. Chegou uma mensagem aqui para ele aqui. Lê pra gente. Dele. Não, aqui no meu WhatsApp, aqui, o colega que é o... Matheus, coloca aquele áudio. Tem um áudio aí da Júlia Michaels, é uma jornalista americana, tá nos ouvindo aqui. Ela veio aqui, deu entrevista sobre o livro dela e tal. Ela sempre pesquisa essa questão de Rio de Janeiro e tal. Inclusive, o livro dela é sobre o Rio. E ela mandou uma pergunta em áudio. Legal. Aí o Matheus vai soltar pra gente aí. Depois Sendo que o Rio de Janeiro tem um histórico de governadores corruptos que remete até os tempos coloniais, eu queria saber se é possível governar esse estado de maneira limpa. E no caso de sim, eu queria saber o que tem que ser feito, quais que seriam as etapas, quais que são os desafios a serem encarados para chegar nesse ponto de poder governar de forma limpa. Oi, Júlia, bom, espero que você esteja nos ouvindo agora, se não ouvir ao vivo, né, ouve depois, né? Eu acho que ela está ao vivo. Tá ao vivo, então, comentário aqui. Prazer aí tá ouvindo o seu áudio. Júlia, eu acho que é possível sim, senão não seria candidato ao governo. Eu acho que eu só trabalho de forma correta e limpa, e se eu não acreditasse que era possível, eu não teria sido candidato. E eu conversei com muita gente de dentro do governo, que foi secretário em outros governos, e todo mundo acredita que é possível. Não é fácil, mas é possível. E eu diria o seguinte, primeira coisa é botar gente boa no lugar certo, né? Boa que eu falo, é boa competente e boa ética. Quando você começa a botar essas pessoas, não tem amarra política com pessoas erradas, eu acho que esse é um dos problemas. Quando você olha a troca dos últimos governadores, vou falar dos últimos 6, tá? Sem entrar, você falou desde do Brasil colônia, império, sei lá, mas vou falar dos últimos 6. Eram os mesmos grupos políticos.
E se você olhar, eu falei isso no debate, tá? Então, Fazer um acordo com os mesmos empresários. Com as mesmas pessoas. Eu falei isso no debate, por isso eu posso até repetir aqui, porque eu já falei isso publicamente. É público. Dos 4 que estavam nos debates, qualquer dos debates das TVs, os outros 3 eram ligados aos mesmos grupos. Se você for ver, o Cláudio Castro, ele veio do grupo do Witzel, veio de grupos ligados a todos esses grupos políticos do passado, estava junto com o Garotinho, com o Pezão, inclusive está dizendo que vai dar cargo para o Pezão, para alguém da família dele agora. O Freixo, o vice dele é o César Maia, era o César Maia. Né? E o mais engraçado, o vice do Freixo era o César Maia, e o Eduardo Paes indicou o vice do Rodrigo Neves. E o César Maia e o Rodrigo Neves são do mesmo grupo de origem. Né? O César Maia era o mentor político do Eduardo Paes. E todo mundo, se você olhar... E o César Maia veio como vice do Freixo Freixo também. Então, assim, César Maia com Freixo e na verdade, o indicado do Eduardo Paes com o Rodrigo Neves. Então, assim, era tudo a mesma coisa, né? No final das contas. Tudo bem, não estou dizendo que o Rodrigo Neves, que o Freixo, que o Cláudio, eu não estou falando da pessoa física. Não, estou entendendo. Eu estou falando dos grupos políticos. As alianças. E aí você pode, se você tem as alianças com esses grupos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Quando o Romário, no debate de 2018, ele falou uma coisa que a maioria esqueceu. Mas ele, num dos debates, ele chegou para o Witzel e perguntou: Witzel, quem é Mário Peixoto? O Witzel não respondeu. Foi o cara que depois foi responsável pelo Witzel. Depois, né? Depois. Depois, o Witzel caiu por conta dele. Olha só, até vou fazer um comentário aqui. Eu posso ter até errado no nome Mário Peixoto, tá, gente? Mas se eu errei, peço desculpas ao Mário Peixoto, se não é ele. Mas vai lá no debate, procura. Tem lá o Romário perguntando. Quer dizer, o Romário meio que preveu... Não, ele não previu nada. Ele, na verdade, ele sabia que esse cara, né, que se não for o Mário Peixoto, outro cara, ele era envolvido com vários esquemas e que ele estava injetando muito dinheiro por fora na campanha do Witzel. E depois a conta chega. E foi que chegou. E deu o que deu. Então, hoje, quem é o do Cláudio? Entendeu? Qual é o grupo que está? Todos. Acho que a grande diferença do Cláudio hoje é que com o Rodrigo Cabral tinha um grupo, com o Pezão, com o Garotinho, né? Pezão era mais ou menos do grupo do Cabral, mas Garotinho era outro. Hoje no Cláudio Castro, são todos. Todos eles fazem parte. O que, por um lado, facilita, né? Que ele não vai ter muito estresse. Por outro, a conta é cara. E a conta chega. Então, Júlia, se você tem rabo preso com gente errada, desculpa, uma hora a conta vai chegar. E aí não tem jeito. Então, acho que a primeira coisa é você ter independência. É igual, o pessoal critica lá no... Por que os senadores não fazem nada contra os ministros do STF que a população reclama tanto? Porque eles têm rabo preso. Não estou falando todos, tá? Estou falando os que não fazem. Você teve em Brasília, sabe melhor que a gente. E quando ele não tem rabo preso, ele, não é o rabo dele preso, é de algum amigo. Ou ele não quer ter à disposição. Uma coisa que as pessoas precisam entender na política é o seguinte. Hoje, vocês têm aqui uma rádio. Aí a rádio... Tem a concessão. É uma concessão. Começa aí. Certo. Quem é que vota e aprova a renovação da concessão? Eu aprovei várias lá na Câmara. Na Câmara. Aprovei várias. Aí você já quer se indispor com um deputado que pode chegar lá e te pressionar? Não. O juiz, se você chega hoje, vamos supor que eu falo uma besteira aqui e aí alguém processa a rádio por isso. Tudo bem, você pode até jogar para cima de mim. Mas até você conseguir, um juiz vai resolver isso. Aí o juiz é amigo do político que eu falei mal. Aí ele vai te... Mesmo que depois você consiga recorrer para segunda instância, você vai ganhar, mas você vai gastar dinheiro, tempo, vai quebrar a cabeça. O deputado não quer. E o contrário acontece também. Pô, peraí, amigão, pô, ajuda lá em Brasília, eu tô com um problema lá com... Pensando muito mais lá na frente do que... Muito mais. Você acha que talvez ele ter no máximo 2 mandatos
Seria algo apaziguar um pouco isso? Quem? O deputado? O deputado, o parlamentar em si. Eu acho que 2, 3 no máximo, acho que ajudaria. Mas não é o que vai resolver isso, tá? Eu acho que a gente tem um problema grave no judiciário, tem que resolver. É muito poder. É muito poder, é muita morosidade, não tem punição para quem faz besteira. O legislativo, de certa forma, também tem poder, aquele poder de indicar, de pedir o favor, né? Tem, mas é diferente, porque um juiz, se for um ministro do STF, ele decide qualquer coisa sozinho. Se for um juiz, ele decide sozinho. E o outro derruba ele também, né? O juiz, ele decide sozinho, tudo bem, talvez ele não consiga manter a decisão dele por muito tempo, mas se você não tem dinheiro, se você não tem recurso, a decisão fica. Mas tem o defensoria. Cara, não tem tanta gente assim para todo mundo. Então, você tem um jogo ali que é muito... O juiz, o ministro da STF, ele tem muita decisão monocrática. Eu, como deputado, eu não tenho decisão monocrática. Eu tenho que votar, são 513 votando. Se for numa comissão, um pouco menos. Claro, tem poder? Tem poder. Pra caramba, né? Mas é diferente. E tem uma outra diferença. A cada 4 anos, eu tenho que pedir voto de novo. O juiz não tem que pedir a cada 4 anos. Paulo, é uma questão que a gente for fazer uma viagem na história da própria construção do país. O Supremo Tribunal Federal, ele é originário do Superior Tribunal de Justiça. Foi criado lá na época do Império. Houve o golpe militar ou a República, tá? O Supremo Tribunal ele passou a ser considerado pelo republicano o órgão ou a entidade que ia ter a última palavra, ou seja, o último intérprete da Constituição. No governo dos militares, na década de 60, 70, se não me engano foi o Médici, 70, ele pensou na reformulação do judiciário, porque para eles lá atrás o judiciário já tinha grandes poderes. Por isso que tiraram alguns, como Evandro Luiz e Silva, da Corte Superior. Então, eu estou fazendo essa viagem na história porque eu digo isso. Houve reforma no Poder Judiciário. Eu posso dizer que até aquele caso emblemático daquele confisco da caderneta do Collor de Mello, o Poder Judiciário não tinha protagonismo dentro do cenário político do Brasil. Era o judiciário, executivo e legislativo. A partir daí, o judiciário, porque as pessoas recorreram ao Supremo, porque o judiciário só age quando ele é provocado. Ele foi provocado por centenas de milhares de pessoas e tiveram que agir. Quando é omisso, né? Quando a casa é omissa também. Então, a partir daí, eles ganharam um protagonismo que eu acho que, pelo andar da carruagem dos poderes, dos outros poderes que compõem a República, esse protagonismo só tende a aumentar. E eu vou discordar você assim, no sentido que as decisões do Supremo podem ser até consideradas como monocráticas, mas a do Alexandre de Moraes, por exemplo, elas são referendadas. Ele não toma decisão que ele acorda e pensa numa coisa e toma uma decisão e fica por isso mesmo. Nem todas. As decisões dele... Tu está querendo dizer que é em cima da Constituição, né? Não é algo que não existe. Essa questão é muito discutível, porque alguém vai falar que é ou não é, isso aí vai ser uma briga que não acaba. Né? Esse protagonismo do judiciário, não só do Brasil, como também do judiciário de alguns países do mundo, é uma coisa que veio para ficar. Vai ser difícil o Poder Legislativo e o Executivo reverter essa situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a pergunta que eu gostaria de passar aqui para você. Paulo, essa atuação mais incisiva do STF, ele não se dá até pela omissão do próprio Poder Judiciário? Vou te dar um exemplo. Fizemos um programa aqui há um tempo atrás que nós tratamos sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito a aborto, assuntos que, foram pautados no começo lá atrás, começo do século XX. E até hoje, a Casa Legislativa não teve a coragem de tomar a decisão. Na verdade, assim, acho que tem vários elementos que você falou. Não há omissão do legislativo por princípio, tá? O legislativo, inclusive, é parte da... Tá falando de pautas, né? Não, por princípio. Tá. Na verdade é o seguinte, não decidir algo é uma decisão.
Sei, sim, claro. Ou seja, não avançar num projeto de lei que paute, pode ser o aborto, pode ser o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou qualquer outra coisa, é uma decisão também. Pela uma má redação? Uhum. Não, por qualquer motivo. Por qualquer motivo, na minha opinião, o eleitor é que não quer se expor às vezes não, por ser o eleitor. Não necessariamente. Porque não há maioria, não há consenso, não há convergência, não há maturidade na sociedade, não há tecnologia, dependendo do tema. Não estou falando desses casos, mas assim, tem tema que, por exemplo, hoje tem uma discussão que está muito em voga no Congresso, no Poder Executivo e no Judiciário, é a regulamentação da imprensa, da mídia. Isso. Para mim isso é absurdo. É absurdo. Aí o Judiciário vai falar, não, eu vou regulamentar porque o Legislativo não está tendo coragem. Não, a gente discutiu pra caramba. Teve debate. E não tem hoje forma de fazer isso de forma segura. Por que não tem? Porque se você fizer alguma coisa, você vai colocar mais poder na mão de quem não deveria ter muito poder, e o que tem hoje é melhor do que o que você poderia propor de legislação. Eu não estou dizendo que eu concorde que todas as pautas que se levantou, ou todas as pautas que não têm decisão, que a minha opinião ela é igual a que você chamou de omissão do legislativo. Não é isso. Mas é que muitas vezes uma pauta ela não avança porque ela não teria como avançar na Câmara ou no Senado. Por diversos motivos. Certo. Então, o Judiciário ele não pode decidir porque o Legislativo não decidiu. Entendi o que você quis dizer. Claro, tem vários temas diferentes. Tem um exemplo, por exemplo, a decisão do Poder Judiciário de reconhecer o direito, por exemplo, de um casal homoafetivo, um caso morreu, sabe, foi 2011, 2009, se não me engano, morreu, a família queria a herança lá, tal, digamos, os espólios, né? Sendo que a pessoa que ficou viva, né, desse casal, achou que ele tinha direito, porque eles ficaram juntos durante muitos anos. Uma união estável, né? Exatamente, durante muitos anos. Tá certíssimo. Mas aí é que tá, mas não tem um regulamento, uma lei. Mas uma coisa é ele pegar um caso concreto e tomar uma decisão, porque a lei ela não é claro o suficiente. Outra coisa é ela falar, olha, agora a gente tem uma lei que define esse caso porque o Legislativo não definiu. É diferente. Mas temos uma lei, ele não criou uma lei. Não criou uma lei. Não, mas até mesmo você pode até gerar, nesse caso concreto, ele gerou jurisprudência o quê? Em decisões similares, ok, eu tenho uma decisão. Aí sim, caso o Legislativo não queira decidir, aquela decisão vai ter efeito prático. Mas isso é diferente de chegar, olha, agora, por conta desse caso, casamento civil no Brasil pode ser feito por pessoas do mesmo sexo. É diferente. Inconstitucional, né? Não é constitucional, é aquela leitura que eu faço. Eu não estou entrando no debate se eu concordo ou não concordo. Não, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Estou falando que são casos diferentes, entendeu? É igual se você falar o seguinte, olha, alguém estava aqui, entrou e para assaltar a gente, você matou. Está previsto na lei? Não está. Ou está. Tem casos que está. Mas se não tiver, o Judiciário vai falar, olha, pode porque ele estava se defendendo todo mundo. O assassinato ficou permitido no Brasil? Não. Foi em cima daquela decisão. Daquele caso concreto. Se tiver um caso parecido, você pode até usar aquilo ali como jurisprudência. Tem sido usado. Tem sido usado. Então, assim, o que eu estou dizendo é que, muitos casos, a omissão, que você chama de omissão do Legislativo, é uma decisão, não tomar uma decisão. Entendi. Entendeu? Se você fala, olha, a gente vai hoje para a praia ou para o campo? Aí você não faz nada? Você tomou a decisão de não ir para nenhum dos dois. Talvez. De ficar em casa. Falar que não quero nenhum dos dois. Você pode até não ter manifestado essa decisão, de não ter colocado isso verbalmente. Mas você fica parado. A omissão é uma decisão. É uma decisão também, entendeu? Agora, voltando assim, eu também não acho que é saudável e que vai ser normal um aumento cada vez maior do poder do judiciário. Eu acho que vai ter um momento que isso não vai dar certo. E as coisas vão mudar. Tá? Não só no Brasil, mas onde isso estiver acontecendo. E eu acho que não está distante disso. Eu acho que o poder em excesso concentrado na mão de alguém, independente se é judiciário, executivo, legislativo, se é o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro ou o Lula, isso gera problema. E está gerando. E não é verdade que todas as decisões tomadas pelo Alexandre são referendadas pelo plenário. Não são.
Só algumas decisões vão para o pleno do STF, alguns vão para uma das turmas e são decididos, e mesmo quando é decidido pela maioria do STF, a gente está falando de 6 pessoas decidindo o futuro do Brasil. Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, você tem que ter 300, não é nem a maioria do Congresso, você tem que ter 308 votos da Câmara para ser aprovado. Não é? Se você tivesse um projeto de lei complementar, são 257 votos. Um projeto de lei é a maioria simples. É quem estiver lá, certo, a maioria dos que votaram. Então, imagina só, se para a gente mudar uma coisa na legislação ou na Constituição, a gente tem que ter uma maioria... E aí muitos faltam, não vão... De pessoas que foram eleitas pelo povo, e não que foram escolhidas por um presidente, inclusive alguns presidentes que foram empichados, ou que foram presos, ou qualquer motivo que seja. Então, assim, a gente está botando poder demais na mão de alguém que não foi eleito. Mas é a própria Constituição que diz. Não é. O ato, por exemplo, o inquérito das fake news é inconstitucional. A Constituição, o desenho dos poderes. Não foi. Eles estão usurpando o poder do legislativo, estão usurpando o poder, inclusive, dos outros órgãos do judiciário. E tem que se cumprir por ordem judicial, né? Tem que se cumprir, mas ele não tem direito. Por exemplo, o judiciário não pode ser o autor da demanda. No caso, por exemplo, do inquérito das fake news, o inquérito das fake news é um guarda-chuva de problema. Desde 2019, quando o caso da Cruzoé, que fez uma matéria contra o Dias Toffoli. Ali no caso, ele passou o caso para o Alexandre. Ali no caso, naquele momento, em 2019, você tinha o STF como o autor do inquérito, quem ia julgar o inquérito e ainda era vítima do inquérito. E foi a mesma coisa no caso do Daniel Silveira, que ele falou besteira, não concordo com o que ele falou, mas que quem era... Foi o próprio STF quem fez a interpelação ao STF. Isso não existe. O juiz não pode chegar, tá no meio da rua assim, ou alguma coisa... Claro que tem algumas exceções que qualquer autoridade, ou até qualquer pessoa pode fazer, né? Se vê um assassinato, alguma coisa, né, flagrante, mas assim, o juiz não pode chegar assim, não gostei disso, eu vou mandar para o meu tribunal para eu mesmo julgar algo que eu discordo. Não, quem faz isso? Ministério Público. O Ministério Público denuncia, né? Denuncia, a polícia, né? Vai para o Ministério Público. Tem um processo. Mas quando o próprio Aras, no caso, não age. Não, é omissão, é omissão. Não, mas assim, se ele não age... Mas ele começou a mudar já. Tem um perfil completamente diferente do Janot. Mas ele já começou a mudar seus pensamentos. Se ele não... O Aras já começou a mudar mais ou menos a ideia por mudanças do vento, né? Mudanças do vento começou. Mas, Ademir, deixa eu continuar falando aqui a gente tá falando de Brasília, deixa eu continuar falando da época que ele foi candidato ao governo. Quando veio a candidatura do governo, Ganime, você tava com aquela mesma... Assim, agora, o que eu faço agora, além de quando eu era deputado federal? Vou atuar mais forte no município? Vou atuar mais forte no interior? Como vai ser essa minha busca por votos? Porque é uma busca por votos, né? Sim. Não, eu acho que a questão do interior e da capital, ao longo da minha campanha em 2018 e do meu mandato, eu tentei ir para o interior também. Eu rodei todos os municípios do Rio, mas isso eu já tinha feito, não todos os municípios como deputado, mas tinha ido a 30 e tantos municípios como candidato a deputado. Então, assim, eu sempre me preocupei com o interior, até porque eu acho que o Rio só vai estar forte quando o interior estiver forte também. A diferença é que quando você é deputado, você pode focar num nicho de eleitor, que pode ser uma região, né? Tem deputado que pega a volta de uma cidade ou de um bairro, né? Mas pode ser também uma pauta, pode ser também um perfil de eleitor. Então, em 2018, eu fui atrás do eleitor que estava cansado da corrupção, que queria um ambiente mais propício para quem queria gerar emprego e renda. Em 2022, como governador, o que você vai resolver? Saúde, segurança, educação. Ok, o pessoal tá apelo, né? Então, assim, transporte público que não funciona, saúde que não funciona, falar com o povo, né? Falar com o eleitor, que geralmente é esquecido pela maioria dos governantes. Então, acho que essa foi a diferença. Mais do que a região, foi com quem eu estava falando. Tanto que é uma coisa que é muito legal, né? É normal o eleitor inicial do Novo, que eu tinha em 2018,
era muito concentrado na Zona Sul, na Barra, na Tijuca e em bairros dos municípios do interior, né, mais de classe média alta. Hoje, eu paro na rua, né, é o vendedor ambulante que vem falar comigo, que votou em mim, é o motorista de caminhão, é a senhora da Baixada, né, o do subúrbio. Então, assim, teve uma mudança de voto, né, que eu tive muito grande. Eu acho que isso é muito legal e é fruto da campanha que a gente fez, tanto na TV quanto nas redes sociais e nas ruas, de falar com essa população que está cansada, porque tem um perfil do eleitor que ele vota porque ele precisa do político. Não dá para criticar. Estou falando de gente que realmente, seja porque não tem emprego, seja porque o político ajudou com trabalho com trabalho com político. Esse eleitor, eu acho uma pena ele precisar fazer isso, mas eu não critico ele. Eu critico o sistema, a situação e tudo mais. A cultura política. Falta de conhecimento, muitas vezes. E o fato da dependência, porque a economia está ruim, muita gente desempregada, a saúde que não funciona, a educação que não funciona, o cara precisa do político para alguma coisa, nem que seja até para resolver o famoso problema da dentadura, a luz que caiu porque choveu para caramba, o poste caiu, tem tudo isso. Esse cara, é difícil você conseguir um voto dele, a menos que ia acontecer isso. Esse cara já estava tão desgastado e tão cansado disso que falou, agora eu vou mudar meu voto. Mas a maioria vota em quem ele tem o apadrinhado político dele, o curral eleitoral. Aí você vai para quem? Para quem não tem isso. Aí para quem não tem isso, você tem que tentar o voto do cara que está realmente cansado da política e quer uma coisa diferente, né? E foi atrás disso que a gente foi, né? Muito voto do cara, tá cansado de perder. A gente viu isso na vida real. Pessoas que perderam parentes esperando 3, 4 anos fazer uma cirurgia, fazer um exame no SUS. Cara, é um absurdo. Claro. É um absurdo, entendeu? E o tema da saúde e do transporte não é, talvez, o que impacte com mais frequência, saúde, né? Mas quando impacta, é um peso na vida das pessoas muito grande. É aquela coisa, você tá aqui, você tá bem, não tá com problema de saúde, você esquece a saúde. Agora, quando dá um problema... Cara, ainda mais se for da sua família, acho que até mais. É interessante isso. As pessoas falavam mais de histórias de parentes, pai, mãe, filhos. Questão do hospital no interior, né? Do que deles mesmo. Não, no interior é aqui no Rio também, tá? Aqui no Rio também. Matheus, vamos de intervalo aqui pra gente tomar uma água e tal? Você está na rádio. O mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro Guimarães, colégio de corpo e alma. Hostel República, hospedagem temática no Catete. ZYU 240, Associação Difusora Comunitária do Catete. Rádio Pop Rio FM, 98,7 MHz, Rio de Janeiro. Não marque bobeira, ouça a sua rádio comunitária. Rio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Ministério da Saúde e Governo Federal. A Cruzeiro do Sul Virtual tem bolsas de até 100% e auxílio-desemprego. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo enrola, decole. Informações, Rua Silveira Martins, 153. Telefone 2557-2064. A 100 metros da estação Catete do metrô. Voltamos aqui com nossas entrevistas na Quarta Mais Pop com o nosso amigo Paulo Ganimi, ex-parlamentar, deputado federal, e o Ademir está aqui dando uma força. Ganimi, quero agradecer a sua participação. O Ganimi está com uma viagem programada para daqui a pouco, então a gente vai encerrar. Atrasou, teve uns probleminhas que fazem parte, né? Mas, pô, eu gostei bastante, foi bem interessante, né, Ademir? Claro. Temos um papo, o pessoal aqui no chat
gostou também. Mandaram umas perguntas, mas infelizmente não devo fazer todas. Vou fazer algumas considerações finais, só uma pergunta, no máximo 2 para encerrar. E perguntas até curtas. Pediram apoio no segundo turno, Freixo ou Cláudio? Não teve, né? Então facilitou minha vida. Perdão, nossa, falei uma besteira enorme. Falei uma besteira enorme. Olha, eu vou te falar que... Até uma conversa nossa em off. Eu estava pensando em segundo turno de presidência. Falei uma besteira muito grande. Uma outra coisa, assim, você acha que o país está dividido desde 2019 e tal, Lula, Bolsonaro? Você acha que existe divisão polarizada? Eu acho que a maioria da população não é nenhuma coisa nem outra. Está ali no meio do caminho. Você acha que a pessoa votou contra o candidato? Mais do que a maioria favor do vota outro? contra. A maioria vota contra. Eu chuto aqui que fiel raiz, Bolsonaro, assim, que é fã, 15%. Aí você bota mais uns 10 ali de que não são fã, mas que... Ficaram no acampamento. Que acha o Lula tão absurdo que fica ali no... Entendi, vota contra isso. E aí os outros vão realmente, cara, o que tem para hoje, né? E vamos em frente. O problema todo é que a política é feita assim. Tem um modelo político que demora um pouco para explicar, mas assim, é o modelo de rejeição. Ao invés de você votar só em quem você quer que ganhe, você bota em ordem de preferência. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai excluindo os com maior rejeição, até chegar no mais votado. Esse modelo evitaria um processo polarizado. O risco dele que eu vejo é que pode ser que seja eleito banana, né? Aquele cara que... Macaco Tião. Ninguém desgosta, mas não tem... Mas eu acho que ele diminuiria um pouco a polarização. Você iria para a linha do que, cara, tem que agradar a maioria da população para ser presidente, ou governador, ou prefeito. E agora, os próximos 4 anos, acho que vai ser dessa violência ao revés, assim, forte. Eu acho que, assim, o governo, quem está no poder, tem muita responsabilidade, né? Bolsonaro teve erros e acertos, e o Lula agora tem a responsabilidade dele. Então, a evidência é muito grande, assim. O cara fica na mídia, fica na TV, fica na cobertura. Então, acho que quem tem o papel agora de resolver os problemas e pacificar e colocar as coisas em ordem é o Lula, né? Tá na mão dele. O problema é que eu acho que ele não está fazendo isso da forma adequada nesses primeiros 45 dias de governo. E eu não estou falando por polarização, não, mas estou falando pelas falas ligadas à economia, ligada à velha política. Então, assim, eu acho que quando acaba a eleição, quem está no poder é quem conduz o rito, né, e o ritmo do jogo, né? Você puxou agora o papo de economia. Essa guerra entre o Campos Netos e o Lula está no campo dos juros, mas também na comunicação? Tá na narrativa, mais do que a comunicação. Acho que para o Lula é muito conveniente e eu acho que ele quer mais que o Campos Neto fique ali, porque ele usa o Campos Neto como motivo para dizer que a economia está ruim, que os juros estão altos e tudo mais, que a gente sabe que não é verdade, né? Até porque a decisão... Mas se a gente comparar os juros do Brasil com os juros de alguns países, mas com a Rússia, que está passando por uma guerra... Não, mas sem comparação. Acho que não dá para comparar com a Rússia, né? Pegou uma comparação pesada. Mas não, você tem que pegar um relatório, Rússia, Índia, China, vários países, o juro do Brasil é muito maior do que lá. E a inflação desses países são menores. Mas a política monetária é muito... Não dá para você comparar assim, né? A gente estava com juros mais baixos. O Brasil, há um ano, estava com... Um ano, sei lá, mas... Estava com os juros mais baixos do mundo. Tem vários detalhes. E a inflação não estava tão alta. Por quê? Porque, na verdade, o papel dos juros, o juros ele não controla 100% da inflação. Ele tem controle sobre uma parte do que impacta na inflação. A inflação ela é impactada por muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a Selic, inclusive, a Selic é parte dos juros. Os juros não são todos atrelados à Selic. Então, quando ele aumenta os juros ou baixa os juros, ele está fazendo impacto em uma parte da economia. Ele não tem. Então, vai depender do resto da economia, como é que tá. Se você está com uma economia muito boa ou muito forte, e o tamanho da Selic na economia vai fazer com que você tenha como, por exemplo, se o peso da Selic na economia ele é muito grande, o cara não precisa aumentar tanto os juros assim. Se o peso da Selic na economia é pequeno, e ele só tem aquela arma para reduzir a inflação, ele precisa aumentar muito os juros. Porque ele tem que botar um remédio muito grande numa parte pequenininha do problema, entendeu? Então, assim, não é tão simples quanto muita gente pensa, não, porque... E o Copom não é o presidente do Banco Central que decide sozinho os juros, Selic.
É um conselho. Conselho fiscal, conselho. É. Para finalizar por mesmo. isso que eu toquei, a questão do briga do júri Ademir, da se a gente for economia. entrar nessa questão de economia, a gente vira à noite. Para finalizar, 2024, candidato a alguma coisa, ou 2026? Não, em princípio não. Não vai falar nada, não vai falar, né? Não, eu falo, eu respondo, não tem problema. Eu só venho esse candidato se tiver um projeto que tenha chance de ganhar, né? Certeza não tem, mas chance de ganhar, com apoio, com estrutura e que faça sentido para o Rio. Eu não sou candidato para competir. Além do projeto, você vê a brecha também? Também. É isso. Acho que quando eu falo a estrutura, ela é proporcional à brecha que existe, né? Se a brecha é muito grande, você precisa de menos estrutura. Se a brecha é muito pequena, você tem que ter uma estrutura muito grande, né? Não dá para fazer uma campanha como eu fiz para governador, no sangue, na coragem, com 1.200.000, enquanto os outros estavam gastando 10 vezes mais do que eu gastei. Né? Então, assim, é desproporcional. O debate foi essencial, né? Para divulgar. Eu senti que você no debate foi bem. Foi um dos melhores no debate. O debate foi bom, mas assim, não é o bastante. Claro. Não é o bastante. Então tá bom, quero agradecer a sua participação. Desculpa ter que ir, na verdade, assim, até porque não. Era combinado até 9h30. Né? Vamos trazer no Sexta Negra. E é que eu realmente vou pegar um ônibus daqui a pouco, né? Então não dá nem para estender aqui, porque eu vou para São Paulo. Tá tranquilo, tá ótimo. Só vou passar aqui para ele, o César Martins, que é teu amigo lá do Vasco, disse que já participou de várias reuniões contigo, rápido. mandou as mensagens. A Helena de Curitiba também mandou a mensagem aqui para você. Cristiane Lopes, aqui do Rio de Janeiro, acho que é do PL, mandou também um abraço aqui para você. São essas as mensagens. E Simone Soares, também que te conhece, participou dos eventos ligados ao campo empresarial aí com você. Legal, um abraço para todo mundo, gente. Obrigado. Lembrando que a gente volta depois do Carnaval, e no Carnaval a gente vai estar cobrindo lá a Intendente Magalhães, né? Acho que eternamente a gente vai falar em Intendente Magalhães, né? Novo Intendente Magalhães. Hernani Cardoso, estão com um projeto bom, tá legal. Conhece aquela região ali? Carnaval, conhece? Sapucaí, vai ficar viajando. Adoro, mas eu vou, depois de 4 anos sem férias, vou tirar minhas férias. Vou viajar com a minha esposa. Tá certo, vai passear. É isso aí, Matheus. Obrigado, encerrando gente. aí. É isso aí. Um abraço a todos os ouvintes aí, quero agradecer. Agora o rock, né? Ele escolheu o samba naquela vez, né? Quem? Acho que ele escolheu um sambinha. O Ganim escolheu para começar? Então fecha aí. Deixa o convidado à vontade. Obrigado, gente. Nada. A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply.